Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 96, O que os animais me ensinaram, com Simone de Lima. Gente, hoje a gente tá com uma convidada muito especial, que já tem anos que eu ouço falar dessa mulher incrível. Porque minha irmã, minha cunhada, todo mundo, um monte de amiga, foi aluna dela na UNB. E ela é uma referência no veganismo aqui no Brasil, com certeza. Então, trouxemos hoje Simone de Lima para conversar com a gente sobre a experiência dela com os animais, como diz o título desse episódio. A Simone, ela é ativista pelos animais, pelas mulheres, ativista ambiental, pela educação, direitos da deficiência, mas eu não vou nem, assim, enumerar todas as qualidades, todos os feitiços da Simone. Vou pedir para ela se apresentar e contar a história dela, que é incrível, e eu acho que ela vai contar muito melhor do que eu. Simone, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda a Outras Mamas. E a gente conversa semanalmente, né, pelo WhatsApp, mas agora vamos conversar aqui ao vivo para nossa audiência. Muito obrigada, gente. Eu fiquei super feliz com esse convite, porque eu sou fã do podcast, eu sou fã de vocês, adoro podcast, amo mesmo assim, podcast em geral, e fico super feliz com essa movimentação de podcasts no Brasil e um podcast feminista e vegano nessa interseção. É tipo assim, né? É aquelas coisas que, nossa, podia ter, aí eu fui ver e tinha. Então, tô super honrada com esse convite. Bem, quem sou eu, né? Eu sou professora aposentada da UNB e eu acho que eu começo por isso porque eu acho que talvez a coisa que mais me defina é ser educadora, né, independente dos espaços onde eu esteja. Eu amo a educação de uma forma ampla, né, que ocorra em ambientes não apenas estritamente acadêmicos. Minha concepção de educação vai bem além, né, dos muros das escolas e da academia. Mesmo quando tem muro, a gente abre, né? Quem já foi estudante comigo sabe disso. E antes disso, eu dei aula de línguas por muitos anos. No meu trabalho assim, mais acadêmico, eu trabalhei bastante na psicologia do desenvolvimento, na interface com infância, com educação e com questões relacionadas às deficiências. Sempre numa pegada de situar histórica, cultural e politicamente esses fenômenos, né? Nunca numa perspectiva, vamos dizer, da psicologia mais tradicional. Para além disso, a vida me levou a diversos ativismos, desde do meu período como estudante universitária, né? Eu cresci literalmente na ditadura. Eu nasci em 64, então, né, quando eu entrei na universidade, era a rabeirinha final da ditadura, só que a gente não sabia que era a rabeirinha final da ditadura, e por isso eu me engajei, né, na luta contra a ditadura, e depois fiz ativismo ambiental. A minha conscientização da questão da opressão das mulheres me levou para o ativismo feminista também. Teve um papel muito importante, tem e terá um papel muito importante na minha vida, né? Me compreender como feminista, tentar compreender os feminismos e tentar contribuir nessa esfera de luta. E o meu amor pelos animais, que foi uma coisa desde muito pequena, né? Me foi sensibilizando para a questão de como vivem e como morrem os animais ditos de produção. E isso foi me levando para o veganismo. Eu devo dizer de uma forma muito lenta, que às vezes eu fico um pouco com vergonha, né, de falar, mas por outro lado eu acho que isso me coloca numa posição de compreender que as pessoas têm processos diferentes, né? Porque eu sei que tem gente que, vi um vídeo no dia seguinte era vegano, né? E eu fui super lenta nesse processo, mas eu acho que olhar para essas resistências também me ajuda em meu ativismo. Eu estou vegana, acho que já tem 13, 14 anos, perdi, outubro aniversário, nem celebrei, 14 anos eu acho, 13, tem que chegar.
E antes disso eu era vegetariana, aquele processo, né? Meio lerdinho, mas enfim. Junto com uma super amiga, ex-aluna, que se tornou uma super amiga e compa, Marina Corbucci, nós abrimos o primeiro café vegano de Brasília, o primeiro estabelecimento vegano de Brasília, né? O Café Corbucci. E foram 3 anos de uma linda aventura que abriu realmente, eu acho que a aceitação do público por uma comida vegana, né? Por uma alimentação vegana de qualidade, saborosa. As pessoas tinham uma impressão muito errada, né? Achavam que era comida natural, comida sem gosto, que era o serve-serve do almoço, né? Então era um ambiente cheio de ginga, cheio de música, cheio de alegria, muito intergeracional, do jeito que a gente pensou mesmo. Foi uma experiência super legal. Eu fundei e dirigi a ProAnima, a Associação Protetora dos Animais do DF, que foi a primeira entidade mesmo assim de proteção animal no DF, que não era apenas que não era, né, nunca foi um abrigo. Antes tinha abrigo, mas não tinha organizações com essa pegada mais de fazer trabalho educacional e de legislação. Então a gente se tornou referência na cidade mesmo, e teve que, porque era capital, a gente precisou aprender basicamente todas as questões. Então eu tive presente em discussões de legislação, basicamente com todas as questões de experimentação, a animais de companhia, animais em circos, animais em zoológicos, né, Câmara Técnica de Animal Silvestre, enfim, pense em questões aí relacionadas a animais. A gente precisou estudar, precisou produzir material, precisou estar presente à audiência pública. Enfim, quando eu me mudei, né, eu moro na região metropolitana de Washington, nos Estados Unidos. Quando eu me mudei, eu saí, obviamente, da diretoria e me afastei da ProAnima, tá com outras pessoas hoje na direção, então não faço mais parte. Aqui eu trabalhei numa ONG de direitos animais mais voltada para o veganismo, como diretora de educação e de extensão. Organizei os VegFests aqui de DC, que são os maiores VegFests da Costa Leste, né? Fiz vários trabalhos com acessibilidade de alimentação em áreas menos favorecidas aqui da cidade. E há 2 anos eu passei a fazer parte da União Vegana de Ativismo, né? Então, o ativismo que eu faço atualmente, mais à distância. Eu saí dessa ONG na qual eu trabalhava aqui há 1 ano, me aposentei da UNB, então esse ano está sendo um ano meio que de transição, de tentar descobrir o que eu quero ser quando eu crescer. Como vocês veem aí, falta um pouco de foco, né? Eu fico fazendo várias. As pessoas, nossa, você faz tanta coisa. Não, é porque não tem foco, assim, são muitas paixões. E aí tá sendo um ano de transição, um ano um pouco de começar a escrever um pouco, porque com todo entre o trabalho e o ativismo, eu fiquei com muito pouco tempo para produção, tanto acadêmica quanto de escrita mesmo, de divulgação. Então agora eu tô tentando organizar essas coisas. E é isso, tentando ver o que eu vou ser né, nessa próxima fase de vida aí. Para além disso, né, tenho um companheiro incrível, que é o Bruno, que também é vegano, e meus filhos, Diogo e a Cissa, que também são veganos e têm seus respectivos companheiros veganos. Então, nós somos, né, uma família. Eu tenho muita alegria de ser parte dessa família. Eu digo que os meus filhos também são meus mentores, né? Estava acabando de falar aqui. E que me ensinam muito, assim, sobre a vida, sobre o ativismo, sobre né, o que a gente veio fazer nesse mundo. E é isso, um pouquinho da minha trajetória. Maravilhosa. Eu fiquei com vontade de participar desse almoço de família. Imagina quando reúne todo mundo. Esse sim. Eu vivo aqui criticando. Gente, eu não preciso participar. Essa obrigação de família é coisa chata. Não precisa amar a família, não. Não precisa estar no Natal, não precisa estar nas festas. Nessas festas eu queria. Nessa família eu queria. Vou aproveitar para mandar um beijo pra Cissa, que a Cissa a gente sempre conversa pelo Instagram. Sim. Querida, um beijão. Eu não sabia que você era filha da Simone, então descobri ontem. Fiquei super feliz com a coincidência. Bom, o primeiro comentário que eu quero fazer sobre essa sua fala, que já me tocou de alguma maneira, e eu vou dizer por quê. Não é o tema, tá, gente, do episódio de hoje.
mas é um tema que a gente sempre quer trazer, e de alguma maneira a gente acaba falando disso, que é sobre essa questão o que eu vou fazer, né? Então, quando a Simone fala, tô em transição, eu tô descobrindo o que eu quero fazer quando eu crescer, eu descobrindo o que eu quero fazer agora, a gente tá num momento que a gente se depara com muitas crises, né, Simone? Geral, assim, da galera falando, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu fazia isso, eu não gosto mais. Eu acho que a gente talvez veio agora perceber, acho que sempre esse sentimento acompanhou as pessoas, né, de se encaixar dentro de um trabalho, uma caixinha que tivesse que ir com ela até o final, mas talvez a gente esteja percebendo agora que não precisa, né, se encaixar nessa e como se tivesse uma grande coisa que acontece aos 30 e você tem que estar bem resolvido e aí pronto, tudo tem que ter acontecido. Você tem que ser realizado no trabalho, amorosamente, emocionalmente, não mais crises, assim, né? E aí eu sempre trago aqui as crises novas que vêm, ou as vontades novas de fazer outra coisa, essa coisa de não quero mais isso, agora eu vou buscar aprender, vou recomeçar quantas vezes for preciso. Então isso é muito legal de ouvir, essa disponibilidade e essa coragem de recomeçar e falar, agora eu vou descobrir o que eu quero fazer agora, o que faz sentido pra mim agora, e mover essas paixões, né? Não acho que você não tem foco, não. Acho que a gente tem... é massa, né? Quando a gente pode olhar pra esse monte dessas paixões e conseguir se colocar a serviço dessas paixões. Coisa mais linda. Já é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Foi a parte que eu mais me identifiquei, essa coisa da... Você falou a falta de foco, eu falei, meu Deus, sou eu! Eu acho que as pessoas têm estilos diferentes, né? Eu tenho amigas e amigas que já sabiam o que queriam fazer, assim, desde muito tempo e que foram, né? Eu sinto muito é quase como que a cada 10 anos tem um novo tema, uma nova questão que me chama muito e que eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, e as outras coisas que eu fiz antes, mesmo quando parece que foi um desvio do caminho, acrescentam. Eu nem falei que eu sou bióloga molecular, né? Antes de... Ah, é? A minha graduação foi em biologia, eu tive um tempo dentro de laboratório e no final me deu uma crise, porque eu dava aula de línguas e eu queria muito entender essa relação de pensamento e linguagem, e eu fazia bem o meu trabalho, mas a minha paixão, eu falei, não, eu tenho que trabalhar com o ser humano, tal, e não com bactéria. E aí eu sentia muito, né, essa coisa assim, eu fiz o curso errado, era um peso muito grande para mim. E depois, não, eu super entendi que dentro da psicologia, quando eu fui trabalhar, né, com pessoas com autismo, com paralisia cerebral, que ter essa fundamentação na biologia me ajudava demais. O próprio processo de pesquisa que eu aprendi dentro da biologia me ajudou demais. E aí, obviamente, com o meu interesse com os animais né, meu ativismo pelos animais, ter uma fundamentação em biologia foi essencial. Ajudou muito para o meu trabalho, né? Assim, me deu um olhar. Então, eu também penso que é importante a gente saber que esses desvios, né, do caminho, que a gente às vezes vê como desvios, eles vão acrescentar para a gente virar o que a gente é, né? Lá na frente a gente vai ser aquela coisa que é a soma das nossas formações, a soma dos nossos encontros pessoais também, né? E então eu acho que é importante também valorizar. Eu falo um pouco autocriticamente dessa coisa de falta de foco, porque é isso, né, Thaís? Você está falando, dá essa crise, a gente fica angustiada mesmo, né? Assim, mas às vezes eu penso, por que eu não sei, né? E faço só uma coisinha ali com foco e tal. Mas eu entendo que eu vou fazer melhor na medida em que eu for sentindo também essas demandas, e também eu acho que as demandas também vão se complexificando, né? Exatamente porque a gente vai entendendo que a raiz dos problemas que nos afligem são muito conectadas, né? Assim, não são causas únicas. Mesmo que a gente identifique uma linha única de atuação, ela vai ter reverberações por outros assuntos. Uhum. Então vamos pro assunto, né, deste episódio. Vamos. Vamos focar aqui no assunto desse episódio, que é o relacionamento com os animais. E eu preciso fazer um parêntese aqui, que acredita que eu nunca fui no café Corbucci exatamente porque era vegano. Olha a vergonha.
Porque lá só tinha, você achava que ia só servir alfafa, né? Não sei. Não, eu sempre gostei de alfafa, é só porque, tipo, sei lá, não sei. Engraçado. Eu até olhei a data, porque eu falei, vai que eu não estava aqui, né? Porque teve períodos que eu não estava aqui em Brasília, mas enfim, eu estava aqui, não. Mas é o nosso relacionamento com os animais. Eu e a Thaís, a gente já cansou aqui de contar como que foi que a gente virou vegana, como que mudou. Vocês podem ver no meu Instagram também o tanto que mudou depois que eu adotei a Luna, né? E mudou completamente minha relação com animais. Mas o que mais chama a atenção na Simone são as fotos dela com um pombo na cabeça. Essa é a verdade. Porque a gente fez um episódio como amar os pombos e outras perguntas e foi baseado nessas fotos da Simone, que eu falava, gente, que incrível essa mulher. Amiga dos pombos, tem o nome dos pombos nas fotos do Facebook, e ela mesma que sugeriu o tema desse episódio, então vamos conversar sobre isso. Vamos lá. E aí, Simone, como que foi, assim, né? Essa trajetória, você falou que foi muito lenta, essa trajetória pro veganismo. E eu acho que a gente tem principalmente o bloqueio com a alimentação. Eu acho que é o principal bloqueio de todo mundo, essa coisa cultural da alimentação. Mas o relacionamento com animais, muitas das pessoas que são veganas já eram completamente apaixonadas por animais antes, né? Como a Thaís, como você. Eu não era o caso, exceção. Mas a maioria das pessoas já tinha um relacionamento muito bom com todos os animais. Mas depois que a gente vira vegano, isso muda ainda mais, né? A gente começa a ver os animais de outra forma. E aí, como que você chega no ponto de amar os pombos? Então, eu realmente tinha essa atração que muitas crianças, não todas, mas muitas crianças têm com animais. Eu enchi o saco dos meus pais até consegui que eles me permitissem ter um cachorrinho, então eu tive o Rex, que, com esse nome super criativo, que foi meu cachorro dos 5 anos até os 21 anos, quando eu estava grávida do Diogo. Ele viveu esse tempo todo com a gente, né? Foi um cachorro que foi uma grande paixão na minha vida. E eu era uma criança que chorava, se ia em circo, porque eu tinha pena dos animais. Eu pegava briga em zoológico, porque lembro no Zoo de Brasília tinha umas pessoas jogando lata nos jacarés para eles se mexerem, né? E as pessoas acham o jacaré feio e aquela, né? E eu peguei uma briga homérica pequenininha e chegou aos guardas do zoo, porque eu estava dando um ataque histérico lá com as pessoas que estavam jogando lata. E eu fiquei puta porque eles vieram brigar comigo e não com quem estava jogando lata, né? Então eu tinha muita pena de animais na rua, queria trazer todos para casa, meus pais não deixavam, obviamente. Aí, né, enfim, tive vários animais de companhia e, né, ditos de companhia, a gente vai falar sobre isso. Mas seguindo essa coisa, né, de que a gente, né, fala dos animais ditos de companhia ou domésticos, são meio, na expressão em inglês é gateway drugs, né, que é a droga de entrada. Eu falo que são os animais de entrada para outros animais. E aí, já tendo fundado a ProAnimal, a gente trabalhava fundamentalmente com animais de companhia, até do ponto de vista não só de resgate, como legislação e educação. E aí foi ficando bem mais claro para mim que, os animais ditos de produção, né, aqueles que a gente come, também são animais. Né, aquela coisa começou a me incomodar muito. E eu parei de comer carne praticamente, não foi tão difícil, mas leite e queijo e todos os derivados lácteos era um grau de obsessão, de dependência em iogurte, queijo e leite que eu tinha, que, cara, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu vou falar, né, porque, enfim, é bom a gente passar vergonha ao vivo, em público. E eu pensei em ter uma vaca, gente, vocês acreditam? Porque eu fui sacando que não rolava de fazer de uma forma né, assim, que fosse ética, mas ao mesmo tempo eu falava, não, como que eu vou viver sem leite, sem queijo, sem iogurte? Então eu fui atrás de ver se dava para ter uma mini vaquinha no meu quintal. E aí eu saquei que não, né? Porque como que ela vai ficar grávida todos os anos? E o que vai acontecer com todos os filhos dela que eu não vou querer dar? E que história é? Eu já estive grávida, como que eu vou submeter uma vaca a ficar grávida todo ano? E aí, e aí, né? E aí foi que eu
falei, não tem condição. Eu tenho que parar com essa parada de ovo não foi tão difícil. Olha onde a obsessão com leite vai longe. Não, e é também de certa forma, uma drogadição, né? Tem certos receptores nossos que se ligam, né, a alguns dos elementos dos derivados lácteos e que dá, né, aquela de prazer. Então, é um vício que rola de largar, mas não é tão grave quanto outros. Mas, enfim, eu acho muito engraçado que hoje eu não suporto mais gosto de leite. Assim, teve um lugar que a gente pediu um milkshake aí em Brasília e veio sem ser vegano, né? Era para ser um milkshake vegano, obviamente. E na hora que eu pedi, né, já acho insuportável o gosto. Eu reconheci o gosto. A gente brinca, né, que zera a contagem do veganismo caputo. Vai lá, tenta não ser grossa com a loja, né, para poder... Enfim, toda aquela coisa, mas aí foi esse processo, foi lento, né? Primeiro eu parei de comer as vacas, depois eu parei de comer os porcos, depois eu parei de comer as galinhas, depois eu parei de comer os peixes, e depois os ovos, e depois, por fim, foi o leite e os derivados do leite, né? Então foi aí um processo de alguns anos, tudo cheio de racionalizações, tipo assim, né, as vacas eu tenho mais pena, sabe, e um atrás do outro. Hoje eu olho para trás e fico, Simone, por favor, podia ter sido um pouco mais rápido, né, mas eu tento compensar com o meu ativismo, para ver se as obsessões vão mais rapidamente. As outras questões, para mim, não foram, assim, desafiadoras, né, assim, a coisa de parar de frequentar entretenimento, usando animais, né, o couro nas roupas, esse tipo de coisa, porque eu já tinha uma visão crítica em relação a isso, né, faltava só um arrazoado, mais fundamentado para poder convencer outras pessoas, de tipo, não, quando você for viajar, não anda no camelo por causa disso ou daquilo, ou, sabe, não vai no SeaWorld. Então, o que veio acrescentando foi mais informações sobre os diversos tipos de exploração e os problemas em cada tipo de exploração. Eu acho massa, a gente já trouxe em alguns episódios essas diversas formas, né? Porque existe gente que não é vegana, mas já algumas fichas já caíram sobre tipos de exploração animal. Eu tive algumas fichas caindo antes de me tornar vegana, então com essa questão dos animais de companhia, os animais domésticos, eu já era uma defensora da adoção e não de comprar animal, isso já tinha antes. Então, é isso, esses processos de quais fichas vão caindo, e mais do que quais fichas vão caindo, quais a gente... Na hora que cai, a gente assume a responsabilidade para fazer, de fato, uma mudança, né? Porque muitas vezes a gente prefere escolher ignorar para não abrir mão de uma mudança tão grande. Acho que quando chega para uma mudança prática que o veganismo exige, que é aquela mudança na alimentação, em todas as outras áreas, mas a alimentação, como a gente sempre fala aqui, é uma escolha que a gente tem que fazer 3, 4, 5 vezes por dia. Então, impacta bastante no nosso dia a dia, na nossa dinâmica, na nossa relação com as pessoas. Então, às vezes, a ficha até cai, né? Mas aí a gente não se sente que não consegue fazer aquela mudança naquela hora, ou que vai ser muito mais difícil do que no fundo né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Você falou da questão do seu apego com leite e derivados e tal. A gente tem um grupo de Telegram. E tem bastante gente lá no grupo que é ouvinte de Outras Mamas, mas é ovolacto. Inclusive, tem gente também que não é nem vegetariana, mas tem muita gente ovolacto. E elas sempre falam isso. Falam, ai, gente, eu ouço Outras Mamas, eu confio, acredito, condeno, mas eu não consigo me desapegar do queijo e do leite. Então, a gente ouve isso bastante e eu passei por isso. Eu era super apegada ao queijo. E quando acontece a mudança, quando você bota essa mudança, assim... Pra você, pro mundo, porque tem que ser pro mundo, tá? Não adianta ficar só pra você. Tem que falar, porque aí as coisas começam a acontecer e tal. Aí é tão mais fácil, né, do que a gente imagina. É igual a Simone falou, daqui a pouco você tá pegando nojo do cheiro, porque a associação vem rápido. E aí também isso é muita gordura que o corpo desacostuma. Eu não sei o que acontece, mas eu posso garantir pra vocês que vai ficando cada vez mais fácil. E todo esse sofrimento que a gente tinha vai ser impossível, vai ser difícil. Não é. Acaba que vai que vai. Assim, dentro do nosso passado, como família, a gente chegou a comprar cachorro, né? A gente teve um dog alemão e um schnauzer que a gente comprou.
E eu era super aficionada por cachorro e exposição de cachorro e cachorro de raça. Eu sabia, quando eu era criança, eu sabia todas as raças. Tinha milhões de livros de raças tipo Pokémon, de cachorro. Né? Total. Era assim, eu vivia pensando em cachorro e cavalo, basicamente. A minha infância era, assim, era esse o meu grande interesse. E eu comprei um cavalo, eu trabalhei anos, eu trabalhei desde os 12 anos de idade para comprar um cavalo, e aí eu comprei cachorro. E hoje em dia hoje em dia não, já tem muitos anos, que para mim isso é absolutamente impensável, exatamente, não apenas pela questão de como vivem os animais que são explorados por criadores nas piores situações, mas pela simples questão dessa ideia do comércio de vidas, né? Hoje, sim, é absolutamente impensável pra gente. Eu trabalho muito todas as vezes que alguém está atrás de acrescentar, né, de receber um animal em seu lar, que seja um animal adotado. Aqui, por exemplo, na pandemia, no meu bairro, teve toda uma parada das pessoas quererem passar a ter galinha, né? Para poder ter ovos no quintal, porque as pessoas, vai ter desabastecimento de ovos, então teve uma onda, e eu fiz todo um trabalho no bairro de, pensa bem antes de você embarcar nessa coisa de ter galinhas, né, por que você vai ajudar esse comércio, vai vir galo, não pode ter galo no bairro, não tem espaço nos santuários para os galos, blá blá blá, não consegui dissuadir todo mundo, mas uma boa parte das pessoas me ouviram, sobre por que não comprar galinhas para a pandemia, né, para ter os seus ovos da pandemia, e por que adotar o cachorro, muita gente adotando cachorro, então por que não comprar, por que adotar, né? Então essa ideia de comprar uma vida hoje me parece completamente alienígena, mas talvez ter vindo desse lugar de alguém que já comprou me ajuda a chegar na conversa com a pessoa de uma forma que não é de julgamento, que é de compreensão de que isso é uma coisa que se faz na nossa sociedade, e ao mesmo tempo, por que não fazer, né? Porque receber uma vida que precisa ser acolhida ao invés de botar dinheiro no comércio de vidas. Sim, perfeito. Você citou sobre santuário, né? E exatamente a foto com o pombo, Hamilton, ele é no santuário que você sempre visita e tem fotos lindas com vários animais diferentes, e a gente queria falar um pouco mais sobre isso, que santuário foi uma coisa que eu acho que a gente deve ter mencionado aqui em outras mãos, mas a gente nunca falou, e a gente pode falar brevemente sobre isso, né, sobre como funciona, qual a diferença de zoológico, como que isso mudou o seu relacionamento com os animais depois que você começou a frequentar esses espaços. Então, o santuário no qual eu sou voluntária há quase 4 anos, no Poplar Spring Animal Sanctuary. É um santuário que fica 1 hora daqui, então uma vez por semana eu pego o carro, dirijo 1 hora para lá, passo amanhã um pedaço algumas horas lá trabalhando, servindo aos animais, né? Eu acho muito legal essa ideia de, ao invés de servir animais, hoje eu sirvo aos animais. É um santuário lindo, muito grande, tem centenas de animais resgatados da pecuária e animais silvestres. E o Hamilton, que é o pombo que está nas fotos na minha cabeça, é um dos pombos. É interessante que tem pombos que são, né, são considerados, né, nessas classificações uma espécie exótica invasiva, mas eles fazem parte, né, da vida silvestre, de áreas urbanas e de áreas não urbanas aqui na região. E o Hamilton, em particular, quando ele era bebê, ele foi atacado por um gavião, e aí ele foi para um centro de reabilitação. Quando soltaram, ele tinha se socializado com humanos, então ele ia para dentro de casa, ele ia para a cabeça das pessoas, ele foi devolvido para esse local de reabilitação, aí levaram ele lá para o santuário. O que eu acho muito enternecedor no Hamilton, que me afeta muito, assim, é que ele tem a personalidade dele, que é muito particular em relação a outros pombos, e ele tem preferências pessoais. Então, no começo, quando ele vinha para minha cabeça, eu falava, ele faz isso com todo mundo, né? Ele gosta de cabeças de pessoas. Mas ele me conhece claramente, todo mundo que é funcionário fixo do santuário fala, ele prefere estar na sua cabeça do que de gente que está aqui todos os dias.
Quando eu posso, no começo da pandemia, por exemplo, foi fechado até para os voluntários, né, o santuário. E aí eu passei 1 mês e meio sem ir. Quando eu voltei, eu pensei, será que o Hamilton vai lembrar de mim e tal? E, gente, quando o meu carro entra no santuário, eu vejo aquele chegando para perto do carro, e de onde ele estiver, o santuário é gigante, né? Tem vários setores diferentes. De onde ele estiver, ele vai pousar no meu carro na hora que eu estaciono. Eu abro a porta, tanto que várias das fotos, né? Tem fotos de praticamente todos os dias. E aí são fotos legais, que tem as estações com Hamilton, né? Assim, primavera, verão, outono, inverno, com Hamilton na cabeça. E a primeira coisa que ele faz é vir para minha cabeça e faz... E a gente conversa, a gente tem brincadeiras que a gente desenvolveu, que ele vai e volta, né? Ele pula para minha cabeça e pula para uma cerca, e pula para minha cabeça e pula para a cerca. Ele sabe que às vezes vem gavião e a gente tem que prender ele, só que ele não quer ser preso. Então, ontem mesmo, quando falaram, aproveita que ele está na sua cabeça e já prende ele. Aí ele ouviu isso e se picou. E ele não faz isso com todo mundo, ele faz isso com alguns funcionários do santuário, não todos, e tem brincadeiras específicas com pessoas específicas. Ele tem a minha brincadeira comigo. E isso para mim foi muito enternecedor. Isso foi para mim, né, porque a gente vê pombos como coisas assim, que merecem ser respeitadas, mas muito pouco como indivíduos, não é? Eu nunca tinha tido uma relação com pombo, né, assim, de amizade. Ele gosta de mim e eu gosto dele, não é uma... Ele me escolhe, ele me elege. Eu não fiz nenhum tipo de condicionamento com ele, com comida, com nada. Na verdade, né, assim, eu dei comida para ele uma vez só, e nem foi a primeira vez que ele... Né? Então, é uma coisa mesmo. Eu não sei por que ele me escolheu. E não é assim também as amizades, sabe? Assim, às vezes, tanta gente, né? Pra gente saber por que me escolheu. Eu me sinto tão honrada com isso. E eu falo, né, assim, às vezes eu me apresento, você faz o quê? Eu falo, eu sou puleiro de pombo, né, isso que eu... uma das coisas que... O maior orgulho. O maior orgulho. E aí, um pouco assim, o que é um santuário, né? A concepção do santuário, que define mais em relação à oposição com o zoológico, fazendo a ressalva de que no Brasil não existe, assim, na legislação ambiental, uma definição de santuário. Então qualquer pessoa pode dizer que tem um santuário, né? Então isso a gente tem que ter cuidado, mas a função do santuário é uma função de cuidado com os animais. Pode ter santuários melhores e piores, né? Assim como pode ter zoos melhores e piores, mas a função do zoo historicamente foi de exibição, inclusive de poderio colonial. A partir daí ele passou a ter funções científicas e funções inclusive até de conservação e reintrodução de espécie, porém a lógica do zoológico, por melhor que seja, ela é uma lógica antropocêntrica, ela é uma lógica da exibição para os seres humanos e ainda uma lógica em nível de espécie, de esse animal é de uma espécie importante, então a gente vai conservar e exibir. Vocês podem ver que mesmo... E eu digo isso com toda tranquilidade, de dizer que muitas vezes os zoos são bons parceiros na recepção, por exemplo, de animais retirados de circos, por exemplo, como, né, e que tem pessoas ótimas trabalhando, realmente, né, envolvidas em conservação de espécies, etc., e que tem essa mirada para uma forma nova, que seria mais um caminhar para essa visão mais de santuário, fazendo essa ressalva de que a gente, né, não existe uma legislação. Chamar uma coisa de santuário no Brasil pode querer dizer X, qualquer coisa, né? Mas, fundamentalmente, filosoficamente, a gente deveria pensar em mudar a visão para pensar como a gente pode servir a esses animais que, por mais diversos motivos, não podem estar soltos na natureza, ou porque são silvestres feridos, não reintroduzíveis, ou porque são animais salvos da pecuária, ou porque, né, são animais domésticos que não podem, né, que não são adotáveis. Quer dizer, ter essa visão
de que eles merecem dignidade, eles não são objetos da nossa mirada, eles não são objetos para o entretenimento da gente, eles não são objetos sequer para o nosso, né, os outros têm muito, né, a ideia de que a criança tem direito de ver uma girafa, por exemplo. Ninguém tem direito de ver uma girafa, isso não é um direito humano de ver um animal, né? É claro que é muito legal a gente visitar e conhecer mais os animais, mas isso pode ser feito de formas diferentes que não sejam reforçar essa concepção do nosso direito sobre eles, e sim o nosso dever de tutela para aqueles animais que por vias diversas não podem viver em vida livre. Obviamente, domésticos não podem viver em vida livre e animais retirados da pecuária não podem viver em vida livre, né? Existe todo um movimento muito importante, né, de santuários de animais retirados da pecuária. E uma das coisas que as pessoas perguntam muitas vezes é, cara, que diferença faz se tem, né, milhões de vacas sendo mortas todos os dias? Que diferença faz ter uma vaca salva, né? E aí que entra a nossa análise do indivíduo. Aquele indivíduo merece viver, aquele indivíduo merece, né? A gente tem o dever de tutela, de cuidado, de exercitar essa ética do cuidado em relação àquele único, aquela exceção que sobreviveu, né, da pecuária. E os santuários têm um papel educacional gigante, justamente porque muitas pessoas que visitam um santuário ou veem imagens de um santuário na internet, né, ou os vídeos dos santuários, começam a compreender que esses animais são indivíduos com suas preferências, com a sua inteligência, com as suas amizades, com as suas escolhas né, de quem ser amigo, com toda uma desconstrução da despersonalização que a pecuária faz sobre a vida desses animais, né? Que é só despersonalizando que a gente pode imaginar que seja de boa comer uma vaca, por exemplo, né? Então, assim, se você entende a riqueza, a complexidade daquele indivíduo que tem uma personalidade, que tem interesses, que tem ligações sociais, que tem amizades, tudo isso, e isso tudo a gente vê se manifestando, né, no santuário. E isso, vivenciar toda semana no santuário é um negócio que tem um impacto muito grande sobre mim, né? Uma das coisas que, por exemplo, me impacta muito no santuário é que a gente fala, assim, tem uma coisa entre a filosofia do veganismo e ver os animais fazendo as coisas, entendeu? Por exemplo, uma das coisas, no meu comecinho de ativismo pelos animais, o que a gente falava? Nós somos a voz dos animais, não é isso? Sejamos a voz dos animais. É uma coisa super bem intencionada, né? Assim. E aí eu comecei a ter uma crítica mais filosófica em relação a isso. Os animais se comunicam, os animais têm voz, os animais se falam o que eles querem, só que a gente, né? Tudo bem, a gente tem a obrigação de fazer essa mediação, porque obviamente os animais não vão lá no Congresso, né, os animais não humanos não vão lá no Congresso reivindicar uma legislação sobre animais sendo, sei lá, usados para experimentos. A gente tem que ir lá, levar os dados, etc. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. Por exemplo, lá no santuário tem o Wallace, que chegou como um bezerro, que tinha saltado do caminhão rumo ao abate. Ele tem uma cara de panda, gente. Ele é a coisa mais linda do mundo. Ele agora tá grandão, já é um boizão. E ele saltou do caminhão rumo ao abate. E ele viveu nas matas, no estado da Virgínia, aqui perto, por 2 meses fugindo. No inverno, ele saltou com outro compa dele, o outro morreu, o bichinho. Nunca foi achado. E ele sobreviveu 2 meses fugindo das autoridades. E aí ele finalmente desistiram dele e uma pessoa contratou alguém para fazer uma busca mais cautelosa, mais cuidadosa, e assim ele chegou lá no santuário. Então, ele exibiu essa agência dele e a gente vê o tempo todo isso. Eles são agentes, eles mostram pra gente o que eles querem, eles
exibem muito bem as preferências. Tem alguns animais que, assim, que é estabelecido que ele vai ficar naquela área, porque, sei lá, na área de tal animal, porque ele era aquele animal. E ele prefere não, estar com outra espécie de animal. E ele mostra que ele quer estar com aquele amigo. E isso é respeitado, né? Então, essa agência, essa autonomia, inclusive, por exemplo, a gente, quando vai ter visita é guiada, muito cuidadosa, e a gente vai falar, nenhum animal está aqui, tem os animais que gostam de vir, você, né, chegar junto e você fazer carinho, tem animal que não gosta de você chegar junto e você fazer carinho, e tem animal que quer isso num dia e não quer isso no outro dia, né? Então, ter essa compreensão da comunicação, dos desejos, das vontades, desses animais no cotidiano, de animais tão absolutamente diferentes, é uma lição muito bonita para mim, muito impactante, né? A outra coisa que eu acho que para mim foi muito impactante lá foi a primeira vez que a gente tosqueou, né? Anualmente tem que tosquear os carneiros. Então eu não falei, né, todos os animais que tem lá. Tem carneiros, cabras, vacas, bois, porcos, cavalos, perus, galinha da Angola, galinha, pombos, patos, tem os veados que são da área, né, e que, interessantemente, tem uns veados que eles seguem sendo silvestres, mas eles elegem chegar perto da gente, e outros têm um comportamento mais típico, silvestre. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém, tem pavão, tem gansos, acho que é isso. Então tem os carneiros, e os carneiros, por conta de como eles foram, né, geneticamente selecionados, eles produzem mais lã do que é possível ficar ano após ano, né? Então, assim, tem os carneiros que são de raças exploradas para carne, então não, mas os carneiros das raças exploradas para lã, eles precisam ser tosqueados. E aí, enfim, eu já não usava lã há muitos anos, gente, óbvio, né, por ser vegana, mas nunca tinha caído tanto a ficha como no dia de tosquia, porque a gente lá tem uma tosqueadora, um tosqueador que vem super bem selecionado, fica várias pessoas em volta, o maior cuidado para segurar os carneiros, e mesmo assim é um pouco estressante para eles, e mesmo assim, com todo cuidado, imagina assim, o tosqueador que vem tosquear no santuário, fica um bando de mulher olhando em volta, tipo, não se atreva, né, a machucar. E mesmo assim, gente, do mesmo jeito que o homem fazendo barba, tal, dá uns cortezinhos, né? Dá uns cortes. E a gente tem que imediatamente fazer o tratamento. E na semana seguinte, a gente tem que tratar todos os dias aqueles cortezinhos. Imagina se na indústria faz isso. Nunca. De forma alguma. Nunca, entendeu? Então, para mim isso foi uma coisa tão importante, também ver, por exemplo, a nossa rotina de cuidado, todos os dias a gente limpa os estábulos, né? Uma vez por semana eu vou, mas os estábulos, os galpões nos quais os animais ficam são limpos todos os dias. Eu fui entrar aqui em site de criação de carneiro e de cabra para entender melhor como é o sistema, mesmo esse chamado artesanal, boutique, sabe, assim, sabe esses criadores, né? Local, orgânico, né? Tudo bem, blá, blá, blá. Então, o processo que a gente faz todos os dias, eles fazem de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses. Os animais ficam em cima da palha, acumulando fezes e urina. De 3 em 3 meses. E é aí que eles fazem a troca da palha, entendeu? E eu não posso falar para vocês a alegria que é a gente entra, a gente limpa, a gente separa todas as áreas que estão sujas, né, de urina, de fezes, aí bota, né, a palha nova, e as cabras, e assim, eles entram de volta, e a alfafa lá é cama, um snack, né, um lanchinho para eles, e a banheira ao mesmo tempo, né, tudo junto ali. E eles entram mega felizes porque tá tudo limpinho, sabe? Eles ficam esperando lá de fora, dão um rolê, comem uma graminha e tal, e aí entram, assim, na hora que tá limpinho, eles já vão chegando, assim, na porta do galpão e tipo, né, posso entrar? E aí eles pulam
palha fofinha e mostram toda a alegria que eles têm de estar naquele espaço limpo, sabe? E eu fico pensando, gente, como é a vida desses animais que tem que esperar 3 meses para ter essa higienização do ambiente, entendeu? E claramente eles, enfim, estão felizes com aquela limpeza e isso não é considerado, né? Sim, isso é o que eles divulgam, né? Isso que você viu no site, limpeza de 3 meses. Isso é o que eles têm orgulho de falar. Vamos saber se é isso mesmo. Exato. Imagina. Sim, exatamente. Eu acho que outra coisa que me impactou muito no santuário, de ver ao vivo, como eu falei, eu já não tomava leite, né? Desde virar vegana, obviamente, nem os derivados. Mas o Wallace, quando ele chegou lá, que é o nosso bezerro da resistência, né? Que fugiu das autoridades para viver por 2 meses, ele estava em quarentena no estábulo, numa baia lá na área das cabras. E tinha uma vaca leiteira, né, aposentada, já idosa, que ela estava tão velhinha com artrite, que ela estava na área das ovelhas. Ela sentiu a presença, né, do Wallace no galpão das cabras. Ela conseguiu se deslocar, era difícil para ela nesse momento de se deslocar, ela já estava com bastante artrite. Então, ela se deslocou da área das ovelhas até a área das cabras, que tem um certo declive, assim, é meio elevado. A gente estava lá limpando e quando a gente vê, a Lily aparece lá. E a gente, cara, a Lily apareceu aqui e tal. E ela foi andando diretamente para a baia onde estava o Wallace, a baia estava fechada. E aí, quando a gente viu, a gente sacou que ela estava lá porque ela tinha, né, sentido, provavelmente pelo olfato, porque o Wallace não estava fazendo barulho, que um bezerro estava lá. E os dois encostaram os focinhos e ela ficou tentando desesperadamente abrir a porta para estar com esse bezerro. Eu vou chorar. A gente ficou... Todo mundo que estava trabalhando lá, a gente estava brincando, trabalhando esse dia. Até meu filho e minha nora estavam lá limpando também, estavam visitando. E ficou todo mundo em silêncio, assim, com emoção. Caiu aquela ficha em todo mundo. Todos os bezerros dela tinham sido tirados dela, né, na vida dela como vaca leiteira. E ela viu que tinha um bezerro lá e ela foi chegar junto. E foi assim, um momento, assim, os dois falavam, os dois vocalizavam, os dois se tocavam, sabe? E foi muito impactante para mim, né? Como mãe, como alguém enfim, que vê essa conexão, né? Eu tava lá com meu filho, que eu nunca mais tinha visto, ele foi me visitar, veio me visitar. Foi um momento assim, todo mundo começou a chorar, assim, em silêncio. Foi um momento de silêncio muito sagrado, assim. E aí, depois disso, teve mais 2 vacas que chegaram sem que a gente soubesse, estavam prenhas, né? A Maisie e a Maple, em anos diferentes. Uma 2 anos atrás e outra há 1 ano atrás. Ambas, quando tiveram seus filhotes, né? Então, a Maisie primeiro, ela teve o bebê dela, ela era uma vaca salva da indústria leiteira, né? Que ia ser morta ao ser aposentada, porque ela já não estava produzindo tanto leite. Então, ela tinha 7 anos, 6 para 7 anos. Aí, ela teve o filhote dela, o Justin, e aí, imediatamente, ela cobriu o Justin de palha, e ela via as pessoas, e ela tinha muito medo que as pessoas levassem o Justin. Quando ela cobriu o Justin de palha, e eu vi parte do processo de parto dela, mas eu não vi ela parir, mas o pessoal que viu ela parir disse que ela cobriu, e aí o pessoal achou que tinha desaparecido, né, o filhote, cadê o filhote, e aí que sacaram que ela tinha coberto de palha para tentar esconder ele. E por dias ela não acreditava que ia ficar com ele, gente. Ela demorou dias. E aí depois, 1 ano seguinte, a Maple chegou e teve Grayson. E ela fez exatamente essa mesma coisa, sabe? De demorar vários dias para entender que esse ia ficar com ela, cara. Esse ia ficar com ela depois de anos tendo seu filho, né? Anualmente levado. E hoje eu chegar lá todas as terças-feiras e ver o Justin, que está muito maior do que a Maisie, e o
e o Grayson, que tá muito maior do que a Maple é pequenininha, linda, ainda mamando, ainda, assim, mamam bem pouquinho, eles são grandões, eles se abaixam, eles ficam juntos, eles beijam, eles, sabe, eles passam tempo juntos. E a indústria fala que essas vacas não têm mais instinto materno, que a evolução genética delas, a seleção genética delas tirou o instinto materno. Então, ver isso acontecendo, sabe, toda terça-feira, nesse espaço, eu digo que é um espaço implausível, porque ele não faz sentido no capitalismo. As pessoas às vezes me perguntam, mas sim, qual é o sentido desse lugar, né? Então as pessoas meio céticas, tipo, por que gastar dinheiro nesses animais, sabe? Eles não servem a ninguém. A gente serve a eles lá, né? Eles são seres que nasceram para servir aos humanos com suas breves e horrorosas vidas e morrer, né? E a gente está servindo a eles. E aí eu acho muito impactante. Eu não sei se eu consigo transmitir, mas eu acho... Como assim, Simone? Eu tô aqui chorando. É muito impactante, sabe? É muito contra, né? Uma lógica capitalista, sacou? Assim, sim. Eles não servem a nada, eles servem a existir. E a gente que tem que pensar que diabos a gente está fazendo, gente, com todos os outros, né? Eu chego lá e penso, vocês, os que sobreviveram, e eu queria que outras pessoas soubessem. E aí eu boto as fotos, né, deles, pra ver se, né? Muita gente me procura em box e fala assim, cara, eu vejo essas fotos, tá ficando mais foda de comer o lombo. Né? A semana passada o Percy, que é um dos porquinhos, que é muito figura, ele vai tomar café da manhã, ele entra mais cedo do que os outros, e eu fico lá limpando, tirando a poeira da baia lá do galpão dos porcos. Ele ficou olhando pra mim, aí eu fui lá fazer um carinho nele, aí eu saquei que ele queria ser escovado, aí eu fiz um videozinho rápido, só deu limpando ele com uma escovinha, ele deitou de lado, deu um suspiro, ficou... Cara, ele é um porco maior do que eu, ele é gigante, né? E ele todo largado, assim, de lado, e eu escovando ele. Aí alguém me mandou um inbox e falou, pô, Simone, assim você faz ficar muito difícil essa coisa, né? De eu comer o lombo e tal. A gente precisa mostrar essas fotos pra quem tá ouvindo. Tenho certeza que quem tá ouvindo agora esse episódio tá morrendo de vontade de ver essas fotos. Vamos fazer chegar até vocês. Lá no Médio a gente vai colocar, e se der pra compartilhar no Instagram também. Se a Simone autorizar, a gente mostra lá no Instagram também. Sim, com certeza. É onde normalmente eu coloco, né? Lindo demais te ouvir. Muito, muito forte mesmo. Muito importante. Te agradeço demais por esse relato tão bonito e tão sincero e um momento tão particular que você está vivendo, e é lindo você compartilhar porque é justamente isso, né? Você vai lá para servir a eles, mas eu tenho certeza que o que eles devolvem para você, mesmo não tendo essa obrigação, é enorme, né? Dá para ver no seu depoimento, dá para ver no seu sorriso, na sua emoção. E a gente sabe que é isso. Quem tem um bichinho adotado em casa, quem convive com gato e com cachorro, já sabe um tanto como que é isso, né? Quanto que eles devolvem pra gente em amor, carinho, e quanto a gente cria relações diferentes. Eu aqui agora que tô com 3, né? A Mora que tá comigo há 9 anos e tem agora os gatos recém-adotados. Com cada um eu tenho uma relação diferente, né? Minha relação com a Mora é uma, e os gatos poderia ser uma mesma, que eu imaginei isso, né? A Mora é uma porque ela é cachorro e porque ela tá comigo há 9 anos. Os gatos é como se fosse uma entidade, os gatos. Mas não, eu tenho um tipo de afeto, um tipo de brincadeira com a Tetê e outro tipo de afeto, outro tipo de brincadeira com o Zeca. E essa dinâmica toda aqui dentro. Eles com a Mora, eles com o Gui, eles quando chega a visita, né, que cada um reage de um jeito. Então é muito legal. Eu acho ter essa oportunidade de conviver com os animais resgatados da indústria, histórias diversas, né? Eu tive uma experiência num santuário na África do Sul, acho que eu já contei isso em alguns episódios e contei no Instagram também, lá em Cape Town. E eu lembro de ter sentido muito parecido com o que você disse. Eu não tive essa relação, né, de
criar uma relação com eles, mas a minha sensação depois do final do dia foi, que lugar é esse, né? Que brecha é essa? Que espaço fora de tudo e fora do... Eu sentia isso, e eu filmava, eu fazia stories, tipo, meio abobalhada, assim, tipo... Gente, vocês estão entendendo o que é isso aqui? O que é essa relação? E como é a vida desses animais? Quão isso deveria ser... Mais do que isso, né? A gente gostaria que vivesse mais do que santuário, né? Que eles fossem livres e tal. Mas dentro do que a gente conhece, olha que vida é essa, onde eles podem ser, onde eles podem se relacionar, onde a gente fica aqui fazendo carinho, e dando comida, e conversando, e respeitando essas necessidades, essas individualidades. Eu fiquei com essa mesma sensação de, nossa, isso aqui é uma brecha enorme dentro desse sistema que não quer isso, que não tem espaço para isso e não reconhece isso. Então, te agradeço demais por esse relato, muito lindo de ouvir. Acho que vai inspirar e tocar muita gente, a gente prestar mais atenção, inclusive em quem faz esse trabalho tão lindo, tão difícil e tão importante, que são os trabalhos do santuário. E eu queria, Simone, até que você mencionou pra gente no WhatsApp que você fez um treinamento, né, de adestramento. Eu não sei se adestramento é a palavra certa, né, de cães, principalmente. Mas antes de falar disso, eu queria comentar uma coisa que você falou, mencionando a questão da ciência, né, como que a gente se relaciona com os animais através da ciência, com essas ordens biológicas todas. E a gente também falou disso no último episódio, na verdade, que não falamos de animais, foi sobre o movimento feminista, né, sobre a questão principalmente das pessoas trans. E que muitas pessoas usam a ciência como justificativa para a transfobia, né? E no caso dos animais, a gente usa a ciência na justificativa de consumir os animais, sempre, né? Inclusive colocando essa binariedade dessa ordem biológica de só tem feminino e masculino, e o feminino é para isso, o masculino é para aquilo. E convivendo com os animais, você percebe, né? E você tem vários exemplos de casos que não acontecem dessa forma, né? Exatamente, uma das coisas que a gente aprende, por exemplo, né, tem os galos, as galinhas, os galos precisam de várias galinhas para serem equilibrados, né, por exemplo, e que os galos não se dão com os galos. E, via de regra, a maioria dos galos e dos perus machos tem um grupo, né, de fêmeas e eles precisam ficar apartados, mas, por exemplo, tem dois dos galos, né, o Cameron e o Logan, que eles não se dão com as galinhas e eles são parceiros. E não apenas... E a primeira vez que eu cheguei lá, eles não gostam nem de conviver com os outros galos e as galinhas, eles ficam mais na área das cabras, então tem essa coisa da escolha de relações interespecíficas, né? E eu cheguei lá e aí eu vi um, né, botando ovos e o outro guardando, assim, cuidando. Eu falei, nossa, que engraçado, esse galo parece uma galinha. Aí falaram, não, esses são o Cameron e o Logan, eles são um casal e eles fazem roleplaying de botar ovo. E aí, tipo, o Cameron fica lá... O Cameron fica lá meio que botando ovo e tal, só que não sai ovo. Aí eles mudam de papel. E aí o Logan fica lá botando ovo e o Cameron fica cuidando dele. Eles são parceiros, eles passam dias juntos, eles acordam juntos, eles dormem juntos. E é isso. É assim, a biologia tem formas diferentes, né, de configurações, inclusive dessas relações, né, sexuais e tal. Então, é isso, né? Assim, é muito legal a questão das espécies, né? Assim, tem muitos relacionamentos interespecíficos. Então, novamente, tem um casal lá que é Nick e Steve. Ela é uma galinha e ele é um pombo. Eles são um casal. Eles dormem separados dos outros. A Nick, ela gosta do Steve, o Steve gosta da Nick, e eles passam dias juntos e eles são um casal interespecífico. Outra coisa que é essa fronteira, né, entre os animais silvestres e os animais domésticos. Então, tem gansos domésticos retirados da indústria e tem os gansos silvestres, que são pássaros, aves migratórias. E tem os migratórios que chegam lá e fazem vínculo com domésticos e fazem casais ou trisais com os domésticos e que tipo assim, não, por que eu vou pra Flórida esse ano? Tá ótimo aqui. E eles param de migrar, gente. Eles tipo escolhem não migrar e ficam lá. E ficam.
Tem gansos silvestres que têm os seus bebês lá e adotam como se fosse, todo ano tem esse processo de um tio doméstico que assume a guarda compartilhada dos bebês e inclusive é fundamental no ensino do voo. E tudo isso eu vou observando e, tem coisas que já são descritas na biologia, tem coisas que não são, porque a gente não está esperando, porque não cabe na ordem das nossas categorizações, não é? Então, a gente ainda tem que evoluir muito para compreender, né? Claro que essas categorias são importantes, elas organizam o nosso conhecimento, mas elas também são limitadas em relação à complexidade dos fenômenos reais, inclusive dos fenômenos biológicos, não é? Então, são outras coisas, assim, desse aprendizado, né? Que esses binarismos domésticos silvestres, né? Espécie, do sexo biológico, etc. Tudo isso eles subvertem de um jeito bacana demais. A gente tem que aprender um monte, né? Tá vendo? Os bichos já estão aí no amor livre, sem... E a gente tá aqui batendo cabeça, tem que aprender com eles. Mas é massa ter esse espaço para eles, inclusive, fazer essas configurações, né? Porque a gente coloca tanto eles dentro de um sistema fechado que nem tem espaço para esses comportamentos que eles escolhem, né? E é massa poder observar isso. Eu ficaria vidrada observando isso também. Eu acho que uma coisa que é importante é a educação do olhar também. Eu acho que nesses 4 anos, por exemplo, eu fui fazendo essa educação do olhar para poder observar que ali era um trisal de gansos, por exemplo. Podia só ver todos os gansos juntos como uma unidade, entendeu? Então, eu acho que esse processo de tentar prestar atenção, né? As formas de comunicação são muito complexas e muito diferentes das nossas, então nem sempre a gente consegue entender que está acontecendo ali alguma coisa. É muito fácil, né, as pessoas entrarem num galpão dos porcos e é um bando de porco dormindo, né? Mas por que eles estão em determinado lugar? Quem está junto de quem? Quem é quem aqui? Quem negociou para estar em tal lugar? Quem está sendo cuidadoso com o outro porque já saca que ele é idoso, então vai dar a volta, enquanto que no velhinho, ou no novinho meio que passa por cima, no velhinho eles têm todo um cuidado, né? As disputas também, que não é tudo, né, bonitinho, enfim, eu acho que é um processo bem desafiador também, né, que eu tento fazer comigo mesma, assim, de anotar coisas, tentar aprender quem é quem, né, porque tem muitos que são muito parecidos, mas cada um é muito diferente, né, assim. Maravilhoso. Sim. Muito bom. Bom, vamos para a parte que mais me interessa no momento, que é a questão do adestramento dos cães. Então, quando eu comecei a pensar em adotar a Luna, eu já comecei a pesquisar, e aí quando a gente pegou aqui, na verdade foi o quê? 2 dias, em 3 dias a gente decidiu, foi lá, buscou, tava já aqui em casa. Uhum. E a Luna é uma cachorra que ela é um amor com a gente, mas ela é uma cachorra difícil. Pra todo mundo que eu vou apresentar, eu dou várias ressalvas, eu falo, não olha no olho dela, espera, não sei o quê, ela é bem desconfiada e tal. Uhum. E aí, assim, todos os adestramentos possíveis, contactei um monte de gente, tenta uma coisa, tenta outra, dá biscoito, não dá biscoito, deixa sem comer, sabe? Todas as coisas possíveis, e chega uma hora que você fala, não, acho que agora esse é o limite dela, porque agora ela tá cheia das vontades, tem dia que ela não quer descer, ela olha pra mim e fala, não vou descer. E você quer me levar pra passear agora? E eu fico tipo, uai, cachorro, como assim? Você tem escolha nessa casa? Ela tá aprendendo a mandar na gente. E eu queria saber da sua experiência, né? Porque é sempre uma visão muito antropocêntrica, né? Que a gente tem sobre os animais, assim. E com a Luna eu tô aprendendo que às vezes a gente não tem como ter mesmo, né? Que é um indivíduo, e eu acho que quem convive com animais de estimação dentro de casa vai ter sempre essa percepção de, meu Deus, é um ser com indivíduo, e como não aplicar isso para todos os outros animais, né? Então, eu tive a super oportunidade aqui eu sempre gostei muito de cachorro, como eu já falei, né, e sempre tive interesse, né, em comportamento canino, e eu adotei em 98 uma cadela que foi um grande desafio para mim, a Mali.
foi um grande amor nosso da família, mas ela chegou com uma série de problemas, de traumas, de medos, etc. E aí eu meio que precisei, ela tinha ansiedade de separação, ela era super reativa, eu precisei aprender a respeito de como lidar com isso, mas era uma coisa meio autodidata, meio lendo as coisas. Depois eu tive a super oportunidade de poder fazer basicamente 2 anos de um internato. Eu estava morando aqui, estava de licença da UNB, eu fiz um estágio internato com a Pat Miller, que é uma referência no comportamento canino aqui nos Estados Unidos, é um dos maiores nomes dentro de uma abordagem fundamentada na ciência, na ética, na compaixão, né? E aí eu fiz 1 ano e meio, quase 2 anos de um internato com ela, e depois eu ia várias vezes por semana trabalhar com ela, fiz um curso de formação longa, e depois eu já fiz vários intensivos com ela de 1 semana também. Nesse processo, né, eu fui lendo bastante, trabalhei com cães aqui no sistema de abrigo, depois apliquei mais esse conhecimento com os meus próprios animais e fazendo uma divulgação dessas ideias, né, via ProAnima, via minhas próprias plataformas. Infelizmente, o campo de adestramento em geral, mas particularmente no Brasil, é muito dominado por gente da velha guarda, e quando eu falo assim da velha guarda, são filosofias equivocadas do ponto de vista da etologia, do comportamento canino, principalmente com a noção de uma ideia de dominância, né? Essa ideia de dominância, você já deve ter ouvido falar, porque foi muito popularizado aí por um treinador de sucesso que aparece no National Geographic, a despeito de várias entidades de proteção animal e entidades científicas já terem pedido para esse programa ser retirado do ar, porque ele propaga ideias que não apenas são equivocadas, como são extremamente violentas, né? Eu faço uma análise também do ponto de vista de gênero, são ideias muito machistas, fundamentadas numa ideia de controle, não só antropocêntricas, mas são fundamentadas numa ideia de controle, numa ideia de que comportamentos equivocados, né, devem ser suprimidos por vias que são violentas, na verdade, né? Então, essa ideia de dominância, ela foi mal interpretada de uns estudos dos anos 40 de um teórico suíço que observou lobos em cativeiro e estressados. E isso virou uma coisa, foi muito mal apropriada pelo mundo do comportamento canino. Então, ideias muito equivocadas do tipo, porque o seu cachorro sai mais rápido do que você, ele está querendo te dominar, né? Assim, se você abre a porta, ele sai mais rápido, ele está querendo te dominar, e você tem que mostrar o lugar dele, você é o líder da matilha. Então, tem toda essa coisa do líder da matilha, vem muito dessa tradição patriarcal, sim, sabe? Né? Ele late porque ele quer te dominar. Ele sobe na cama porque ele quer te dominar. Não, gente, ele sobe na cama porque a cama é mais fofa do que o chão. Ele sai mais rápido porque ele tem 4 fucking pernas e você só tem 2 e você é mais lerdo do que o cachorro, você anda mais devagar do que o cachorro. Entendeu? Ele não quer te dominar porque ele tá saindo mais rápido do que você. Então, ou bem você anda mais rápido do que ele, ou você, né, vai fazer uma mediação para que ele possa conviver com a sua lerdeza de andar mais devagar com você, e vocês vão se encontrar no meio do caminho desse mundo humano que é andar mais lento e do mundo canino que é andar mais rápido, porque você não quer que ele te arraste e a sua caminhada vire um inferno para você, porque ele não vai acontecer mais. Então, onde que você, compreendendo a lógica do cachorro, compreendendo a fisiologia do cachorro, compreendendo a cognição do cachorro, compreendendo o que motiva aquele cachorro, como que você vai fazer uma vida que seja compatível para a vida de vocês dois? Mas é a partir da compreensão do comportamento, da cognição, dos afetos, dos interesses do cachorro. Então, essa é a visão mais moderna, vamos dizer assim, mais ética, mais baseada na ciência, do comportamento canino, que não tem nada a ver com mostre ao cachorro que você é o líder da matilha, porque, surpresa, o cachorro sabe que você não é cachorro. Mesmo que essa ideia de dominância fosse válida,
como as pessoas, o meu cachorro é dominante por causa disso e disso. Não. Em grupos sociais animais, em geral, existem hierarquias, elas são fluidas, uma das primeiras coisas, elas são relacionais, elas são situacionais, ou seja, às vezes você pode ter uma situação em que um animal se submete ao outro, e né, o A se submete ao B e o B se submete ao A. As submissões e dominâncias, elas não são atos de violência, né? Um verdadeiro líder de uma matilha em um grupo que realmente tem uma matilha, ele não está, né, jogando o outro, batendo no outro. Quanto menos violência intragrupo, melhor, na verdade, para a sobrevida daquele animal. E, mesmo com tudo isso, vamos lembrar, cachorros sabem que humanos não são cachorros, gente. Tem uma coisa bem básica assim, de reconhecimento, quem é a minha espécie, quem não é a minha espécie, entendeu? Então, é todo um universo que existe da gente conhecer mais e mais o que motiva os cães, né? Os seus afetos, as suas necessidades, os seus interesses, e para a gente compreender isso e entender o que faz sentido. E também não quer dizer, não, então os cachorros vão poder fazer absolutamente tudo que eles puderem. Não, porque a gente tem limites, primeiro, da nossa vida, da vida em convivência e da nossa responsabilidade, mas para com eles, não é? Então, uma das coisas, por exemplo, um exemplo bem simples, as pessoas que falam, meu cachorro é desobediente, ele sai, eu abro o portão e ele sai. Claro que você abre o portão e ele sai, amigo, porque o portão tá aberto. Não, porque tinha um outro que não saía, porque ele tinha medo do lado de fora. Não é porque ele era, né, tinha uma reverência a você. Ele tinha medo do lado de fora. Agora, um animal saudável, se o portão tá aberto, ele vai sair porque é interessante explorar. Não é porque ele é filho da mãe, não é porque ele é desrespeitoso, não é? É porque é interessante, provavelmente muito mais interessante do que o lado de dentro que ele está vendo todos os dias. E é uma das coisas que eu tenho falado na pandemia. Vocês estão vendo o saco que foi ficar preso dentro de casa por 1, 2 meses, por mais interessante que seja a sua casa. E veja, você tem Netflix, você tem milhões de coisas para fazer. Imagina ficar as pessoas que acham que o mesmo quintal é satisfatório para o cachorro. Porque ele tem um quintal. É o mesmo quintal, gente. Caminha com esse cachorro, passeia, ele precisa de ver outras coisas. Do mesmo jeito que você precisa ver gente, ele precisa ver todos os telegramas que são deixados por ele nos cheiros que tem no meio da rua, nos cheiros, né? Então, outra coisa, né? Quando as pessoas falam, porque ele quer parar para cheirar. Aí é um saco andar com ele porque ele quer parar para cheirar. Eu quero, né? Então, o treinamento tradicional é aquela coisa, aprender a andar do lado. Aí fica aqueles cachorros andando do lado, olhando para as pessoas, né? Ali, e tem o seu valor aprender a andar do lado de uma forma organizada? Tem, porque você vai atravessar a rua, é muito importante atravessar a rua de uma forma bem objetiva e breve. No entanto, a gente defende que uma das coisas mais importantes que o cachorro pode fazer no caminho é se demorar em todos os cheiros que ele vai sentir. É como se você tivesse, imagina a gente entrar, sei lá, num museu super foda, super lindo, super incrível, cheio de obras de arte fantásticas, e uma pessoa tá te arrastando, vamos. Cara, eu quero ver aqui o quadro da Frida Kahlo, por que você tá me arrastando? Né? É isso, o cachorro tá lá, ele tá vendo as notícias do mundo, ele tá vendo coisas extremamente interessantes, só porque que a gente não habita no mundo olfativo, ou seja, a gente basicamente é deficiente olfativo em relação aos cães, né? Então, eles estão numa dimensão que não é a nossa, né? Eles estão numa dimensão que o mundo tá cheio de informação olfativa, a gente não tá sentindo cheiro nenhum dali das coisas que interessam a ele, então a gente tá achando que tem que chegar no ponto B. Não, ele chegou num ponto ele chegou no quadro da Frida Kahlo, ele chegou, né, eu falo pro meu marido, faz de conta que é o jogo do Flamengo que tá passando aqui, tem que lembrar, não, porque a gente tem que chegar no parque, é o jogo do Flamengo que tá acontecendo aqui, para e deixa ele ver o jogo do Flamengo, deixa ele ver os melhores momentos, né, e depois a gente chega no próximo ponto. Eu gosto muito de divulgar informações sobre o que a gente está aprendendo, sobre que mundo é esse que os cães vivem, para a gente poder encontrar
esse mundo intermediário onde a gente se encontre, não é? Isso passa por entender cognição, isso passa por entender as motivações, isso passa por entender, por exemplo, o que pode ser mais recompensador para o cachorro do que sair para o lado de fora. Não é punir, porque as pessoas, o cachorro fugiu, quando ele voltou eu briguei com ele, falei, que ótimo, parabéns, agora ele não volta, né? Porque além dele sair para um lugar interessante, quando ele volta ele ainda é punido. Então, qual é o estímulo que ele vai ter para voltar? Ele ficava logo longe de você, né? E achar outro lugar. Felizmente tem várias pessoas, né? Há uns 10 anos atrás praticamente não tinha, era um cenário bem triste no Brasil em relação a isso, mas hoje já tem muitas pessoas legais. Em Brasília tem todo um grupo, inclusive, de mulheres, não coincidentemente, gente, é muito interessante, são mulheres, muitas são biólogas, são pessoas que estão fazendo todo um trabalho muito legal de divulgar um trabalho de comportamento canino que seja fundamentado no conhecimento dos cães, de como eles habitam esse mundo, o que os motiva, o que eles conseguem entender, o que eles não conseguem entender. Por exemplo, as pessoas falam, eu falei pro meu cachorro, aí você vê assim, senta, 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 senta! Não, gente, você não falou a primeira vez, ele não sabe o que senta significa. Você falar senta, 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 primeiro que é outra palavra, é outro som. Segundo, né? Tenta outra forma, tenta ensinar o que você está esperando daquele cachorro. Passa muito, né? Por aqueles princípios do comportamento, do comportamentalismo, que são, né, o que se segue a um comportamento deve ser recompensador, mas hoje a gente está entendendo mais ainda sobre outro aspecto que é a cognição dos animais, né, dos cachorros. Então, o que faz sentido para o cachorro, o que não faz sentido? A gente está sabendo muito mais que os cães, por terem coevoluído com os humanos, sabem ler expressões faciais, compreendem muito mais a nossa linguagem do que a gente achava antes, e ao mesmo tempo a gente tem que entender que as pessoas às vezes ficam frustradas porque os cachorros não entendem certas coisas e realmente eles não entendem, né? Se a gente quer comportamentos muito específicos, você não pode falar, espera aí, dá um tempo, fica lá, como se fossem coisas intercambiáveis se a gente não ensinou o que a gente está querendo dizer para os cachorros, né? E eu vejo muita gente frustrada porque eu pedi tal coisa, ele não está fazendo, né? E entender muito que a punição, além dela não funcionar, ela às vezes suprime o comportamento, mas cria comportamento mais grave no futuro. Então tem cães com problemas de agressividade, né? Que esse pessoal velha guarda pune, aterroriza, e consegue a supressão do comportamento, aquele comportamento não, né, o cachorro entra em congelamento, mas vai ter um momento que ele não aguenta mais e isso sai de uma forma muito pior. Por exemplo, o cachorro que rosna, é muito importante o cachorro que rosna, é muito bom o cachorro que rosna, porque o cachorro que rosna, ele está falando, eu estou estressado, dá para parar, por favor? Porque eu não estou dando conta, dá para parar? Para, por favor, antes dele morder. Quem pune o cachorro por rosnar, o que o cachorro vai fazer? Ele vai suprimir o rosnado, que é a forma dele comunicar de... Isso aí tá foda, gente, por favor, para. Ele não vai poder comunicar isso, ou ele vai ficar estressado, esse comportamento vai se revelar de outras formas, latido excessivo, eliminação inadequada, etc. Ou ele vai passar direto do estresse para a mordida. E as pessoas, mordeu do nada. Do nada ele mordeu. Não, é porque você suprimiu a porra do rosnado dele, que era a forma dele comunicar educadamente para você que aquilo que você estava fazendo estava muito desagradável. Olha, a Luna pode ter tido isso. Eu amei. Porque a Luna, ela morde direto. Ela rosna pra mim e pro Vitor, mas pra pessoa desconhecida ela não rosna. E ela, como ela chegou aqui com 2 anos, né, então a gente não sabe o que veio antes. Ela já sabia sentar, ela já sabia vários comandos. E eu vou dar a dica pra vocês tentarem, pra quem não conseguir fazer o cachorro sentar. Troca por carinho. É na hora, é instantâneo. Porque aí carinho, ela sabe que ela já vai receber direto o carinho na cabeça. Eu falo, carinho, Luna. Aí ela senta.
Aí eu falo, que bonitinho. Então, Eu acho muito massa isso também, essa coisa dos sinais, Babi, que às vezes não é só no rosnado, né? Existem outros, e aí talvez sejam mais sutis, né, Simone? Que o cachorro vai mostrar, que são esses avisos. Por favor, eu não tô gostando, por favor, eu não tô feliz, que são mais discretos. Eu não sabia de nada disso, e recentemente eu adorei que você falou isso, que eu ouvi exatamente isso num curso que eu fiz, um curso online, que eu tava super a fim de estudar mais, e eu fiz com o pessoal da Pet Anjo. E eu nunca tinha... Eu fui criada com César Millan. Você falou, eu tava só dando risada. Eu não quis nem falar o nome programa da favorito deu. Eu falo logo. Que é pro pessoal saber. Eu assistia muito com meu pai. E aí você falou isso da questão da masculinidade também, né? Nossa, o meu pai amava. E ele queria provar de que ele, obviamente, era o líder da matilha. Não podia ser minha mãe... Não podia ser eu, minha irmã ou o cachorro. Tinha que ser ele. E ele fazia todos os exercícios. Ele seguia tudo. Ele comprou livro. Ele era um fã do César Millan. E tinha esse papo. Não, esse cachorro ele precisa entender que eu sou o líder da matilha. E a gente ficava assim, pai, só vai. Só passeia com o cachorro, tá tudo bem. E ele era empenhado em provar que ele era o líder. E aí, quando eu adotei a Amora tinha muitos, ainda tem, mas tinha muito mais problemas de comportamento. E o meu pai falava, deixa ela 1 semana comigo, porque aí eu vou mostrar que eu sou o líder e ela vai passar a respeitar vocês. Porque aí, vocês são 2 bunda mole, você e o Gui. E aí ela é a líder, vocês estão deixando ela ser a líder. Então, pai, deixa ela ser a líder, ela é muito mais maravilhosa que a gente, muito mais inteligente que a gente. Então, deixa ela logo ser a líder. É um absurdo isso que vocês estão fazendo. O cachorro consegue tudo, o cachorro faz tudo. Eu falei, faz. É claro que é isso que você falou, esse meio termo. Eu não busquei esse meio termo. E eu realmente fui deixando a Amora fazer tudo que ela queria. E algumas coisas eu não soube ler. E eu pedia muitas coisas pra Amora conversando, né? De sentar e ter uma conversa séria com essas palavras. Tipo, Amora... Eu não tô feliz, isso não é legal e tal. E ela só com aquele olhar assim pra mim. E aí foi muito legal isso que você falou, que no treinamento do Pet Anjo ela falou sobre isso, sobre a questão de seguir o que vai ter uma recompensa mais direta, mais rápida, né? E o que vai trazer benefício naquele momento. Então, quando eu decidi adotar os gatos, agora na pandemia, foi um desafio e tem sido ainda. Eu tento conversar bastante com ela, assim, de como ela vai lidar com os gatos. E aí eu tô tentando ensinar pros gatos também, só que eles já sabem, acho, desses sinais que a Amora dá antes de atacar eles, né? Que a Amora, quando eles chegam perto, começa, por exemplo, a TT gosta de morder o rabo da Amora. A Amora começa a mostrar o dente. E o Zeca, na hora que ela mostra o dente, ele já sai correndo. A TT continua. Até que ela dá aquela avançada. Eu falo, TT, você entendeu que o dente é o sinal pra você parar de morder o rabo da Amora? Então, até nessa relação entre eles estão se entendendo com os sinais antes da Amora precisar dar aquele carreirão atrás deles pra pegar e tal. E até agora tá dando tudo certo, mas é um desafio, né? São muitas linguagens pra chegar numa mediação. Leitura de sinais de estresse é uma coisa que eu acho que é fundamental para, por exemplo, segurança de crianças, né? Eu vejo cada foto, por exemplo, de criança abraçando o cachorro, que o cachorro tá com as orelhas para trás, tá com o branco dos olhos aparecendo, tá com a boca aberta, que as pessoas leem como um sorriso, né? Mas é aquela boca aberta que, né? São todos sinais clássicos. Né? Mesmo numa foto dá para ver, ao vivo você vê mais, né? Assim, o jeito que o pelo pode ficar eriçado, ou a sudorese nas patinhas, às vezes você vê um cachorro estressado, onde ele passou, tá suadinho no chão, mas mesmo numa foto dá para ver inúmeras fotos de crianças abraçando cachorros, ou adultos abraçando cachorros, protetores em eventos de adoção abraçando cachorro, que eu fico para morrer, porque aquele cachorro está claramente estressado, está a um passo de dar uma dentada em alguém e depois vai ser a culpa dele, e não é, né? Né? Quantos cachorros são abandonados ou jogados na rua, perdem a vida, justamente porque as pessoas não conseguiram respeitar o espaço dele, sendo que ele estava desesperado ali, dando todos os sinais de, gente, não tá legal, tira essa criança de cima de mim,
tira essa pessoa de cima de mim, não estou me sentindo seguro nessa situação. Né? Conviver com... Você tinha falado mais cedo, né, Thaís, da coisa do olhar no olho. Cães não olham uns para os outros nos olhos, com exceção de realmente um desafio. Foi Thaís ou Bárbara que falou antes de olhar no olho? Foi Bárbara, né? Acho que foi Bárbara. Então, assim, com exceção de cães que já meio que foram socializados a, tipo, isso é o que os humanos fazem, e aí, tipo, aprendem com os humanos a fazer isso, mas não é um comportamento natural canino olhar no olho fora de hora de desafio. A nossa chegada, né, que é muito frente a frente, humano, né, olhando no olho, ela é um desafio para os cachorros. É tipo, e aí, vai encarar? E a gente não sabendo disso, a gente, principalmente com estranhos, né, fazendo isso com cães, é uma forma de afronta, de desafiar, né? A gente brinca que labrador é uma raça de cachorro que é meio sem noção com isso. Muitas vezes o labrador chega assim de frente. É uma das poucas raças que não faz aquela chegada que é redonda, contorno, né, focinho na bundinha um do outro e tal. Então, esse é um comportamento, essa é uma informação que é muito importante a gente mediar para os humanos para diminuir conflitos. Outra coisa, pessoas caminhando com seus cães na guia. Se você está com seu cão na guia e a outra pessoa está com seu cão na guia e as duas pessoas, eu morro com isso, eu queria fazer um serviço de informação pública só com isso, as duas pessoas ficam tensionando a guia e os cachorros pulando, tentando chegar perto do outro. Aqui, essa chegada está sendo lida pelo outro cachorro como esse cachorro está super estressado e está todo tentando chegar junto. E aí, os dois estão lendo isso dessa forma e a atenção da guia também é uma informação para eles de que o dono está estressado. Então, chega junto e sai uma briga. Aí as pessoas, meu cachorro não se dá contra os cachorros. E é interessante que às vezes esses cachorros se encontrarem num ambiente, né, cercado, sem guia, eles não vão ter problema. As pessoas, eu não entendo por quê. É porque você merdou a situação com essa apresentação da guia. Então, ou bem você passa bem longe e não faz a apresentação, ou você distensiona a guia. Mas você tem que ver como que o cachorro está se aproximando do outro. Se eles estão dando sinal de estar amistoso, né? Muitas vezes a coisa da forma do rabinho abanar, ele pode ser um abano bem suave, ou ele pode ser um abano que parece uma bandeira fazendo check, 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 bem duro. Essa, na verdade, é um outro sinal de estresse. É um mundo todo bem fascinante, interessante. Uma das coisas que eu amo fazer é a educação sobre comportamento, assim, essa linguagem canina, porque só isso seria uma boa contribuição para cães mais felizes, né? E eu vejo muito assim, uma das coisas que a gente vê quando vai às vezes para a praia e tem cães comunitários soltos, não estou romantizando, sei que muitos vão ter berne, bicheira, leishmaniose, etc, e não vão estar, né, não vão ter todos os cuidados necessários, mas vocês podem ver que em pequenos vilarejos onde os cães são criados soltos, novamente, não estou dizendo que é para cão ser criado solto em área urbana, tá, gente? Mas eles sabem se comunicar, eles sabem ter uma linguagem canina e raramente você vê briga na rua, né? Enquanto que os cães urbanizados por pessoas que não sabem permitir com que eles se relacionem com outros cães de uma forma mais natural, canina, muitos desses cães não desenvolvem esse comportamento, não desenvolvem esse conhecimento da linguagem canina e ficam muito deficitários nesse sentido. A gente vê muito cão com problema de reatividade que tem a ver com não ter sido socializado com outros cães. Gente, é isso, é o que a Simone falou, esses animais que vivem com a gente dentro de casa são as drogas a porta de entrada para drogas mais pesadas, que é você tentar essa convivência com outros animais, com animais de consumo, né, que a gente chama, entender esse relacionamento. A Luna, para mim, está sendo uma aula, e muito obrigada, Simone, por essa aula que você deu agora sobre comportamento canino. Eu vou querer o contato das pessoas aqui em Brasília, porque eu estou precisando. Com certeza. E, nossa, foi demais.
É um assunto que dava pra gente falar um episódio inteiro só disso, né? É muito interessante porque, mais uma vez, é uma área de que... A Simone falou que tá mudando e eu fico muito feliz, mas que é uma área de que a gente começa já vendo como que a gente pode deixar esse animal melhor pra mim, né? Pro dono, né? Sim. Já vem com esse... E agora a gente vê ouvir essas palavras e ver esse estudo e botar a gente pra entender... esse comportamento e entender como funciona, quais são as ligações, o que eles fazem. É muito massa porque é riquíssimo, né? É complexo pra caramba. E a gente sabe, ler, não sei, pouquíssimos % dos cachorros que a gente convive, porque a gente tenta ou traduzir isso para o que a gente conhece, para o que a gente gosta, para o que a gente entende, para a nossa rotina. E eu, agora convivendo com gatos pela primeira vez, eu vejo como o cachorro, sim, ele é mais adaptável à nossa rotina, ele acaba seguindo mais o que a gente faz, né? Ele acaba se adaptando mais aos nossos horários, aos nossos jeitos, do que o gato, pelo menos isso que eu tô sentindo aqui. Mas ainda assim, né? A gente que adota, já tendo esse pensamento de que a gente tá adotando por uma responsabilidade com eles e não para ser um pet de companhia, para suprir carência, suprir nossa solidão, para brincar com nossos filhos ou pior, né? Para cuidar da nossa casa. Interessante a gente estudar sobre isso para que a gente deixe esse animal dentro dos limites do possível e da segurança, que ele seja ele mesmo, que ele seja livre, que ele volte a encontrar um pouquinho ali das suas essências, né? De que ele foi tão perdido e que ao longo do tempo ele vai cada vez mais passando por esse processo de humanização. Eu acho maravilhoso, eu faria muito diferente. Eu adotei a Amora 9 anos atrás e hoje eu faria muito diferente. Tenho tentado fazer diferente com os gatos, mas gatos meio que eles já chegam dando um baile em mim, porque eles não querem saber de nada, eles seguem muito a rotina deles mesmo, são muito carinhosos, mas o jeitinho deles é o jeitinho deles. E com a Amora eu acho que a gente quis muito que ela seguisse algumas coisas, que ela ficasse muito carinhosa com a gente. E aí acabou que foi, né? Que ela é super apegada e ela tem todas essas questões de ciúmes da gente, de ciúmes da cama, da casa, do sofá, de todos os pedaços. Então, eu acho massa e eu quero continuar estudando para ter oportunidade para conviver com outros animais e poder observar de uma maneira diferente, né? Isso é maravilhoso demais e é riquíssimo, né? Acho que a gente pode estar aberto a isso para aprender com eles, inclusive. Inclusive, vou começar a prestar atenção nos pombos da quadra, porque eu sei que eles são fixos. Vou dar nome para eles para ficar observando, igual a Simone faz no santuário, que é o máximo de convivência que eu posso ter agora com outros animais. Muito obrigada, Simone. Foi demais. Eu que agradeço. Eu queria só fechar fazendo referência a isso que a Thaís falou, de eu faria diferente. E eu acho que uma das melhores coisas que a gente pode fazer é fazer diferente sempre, né? Eu quero ouvir esse podcast daqui a 10 anos e falar: nossa, Simone, você ainda pensava isso? Né? Porque eu acho que a gente está numa era muito de isso aí é perfeito. Eu falo, não, eu quero viver nessa imperfeição e saber que esse momento meu de compreensão é o melhor que eu consegui até agora, mas com certeza daqui a 5 anos, daqui a 10 anos eu vou ter compreendido que várias coisas que eu falei hoje foram imperfeitas e que, né, eu espero, né? Senão a gente morre, né? Então, sim, até morrer de verdade, eu quero fazer diferente. Muito obrigada, gente. Obrigada demais. Maravilhosa, a gente amou demais. Muito bom falar sobre isso, muito bom te ouvir, muito bom trocar. E acho que a gente conseguiu tocar muitas pessoas que estão ouvindo a gente, que já tem essa sensibilidade maior com os animais, mas que a gente esteja sempre atentos a aprender com eles e ter esse olhar de não só não comê-los, como observar e tentar ao máximo facilitar para eles esse processo de deixar eles ser quem eles são, quem eles deveriam ser. Eu fiquei super emocionada, muito feliz, deu muita vontade, se fosse possível, se não tivesse pandemia, se eu tivesse dinheiro, ir logo visitar esse santuário. A casa é de vocês pós-pandemia. Pode perguntar para Cissa, que o quarto de hóspedes aqui é popular. Eba. E o brunch vegano é demais. Agora animou mais ainda.
Vamos sim, vamos combinar. Mas aí a gente vai tentar fazer um compilado também de santuários aqui no Brasil. A gente já falou de alguns, mas vamos colocar lá no Medium. Sempre estão precisando de apoio, sempre estão precisando de recurso. E acho que aí, depois também desse momento, não sei quais estão aceitando já visita, voluntariado, vocês aí busquem. Mas é uma experiência que vale a pena a gente estar perto e ajudar sempre, e também para ter esse contato mais perto. Não é o objetivo, né? Como a Simone explicou pra gente, a diferença é o conceitual do zoológico de apresentar os animais pra gente, muito pelo contrário disso, mas essa observação e essa convivência é maravilhosa se vocês tiverem oportunidade. E contem histórias depois, comenta lá pra gente os santuários que vocês já visitaram, ou coisas que vocês aprenderam com os animais, tanto com os animais que vocês tutelam, ou animais que vocês conviveram na rua, uma pomba que você encontrou na rua. Hoje eu fui passear com a Amora e tinha uma rolinha. E eu fiquei preocupada se ela não tava voando, porque ela tava bem deitadinha na grama, assim. Aí a Amora já deu aquele sustão nela, ela saiu voando, mas eu já tava, na minha cabeça eu vou ter que resgatar, eu vou levar pra casa. Mas ela tava ótima, ela não precisava de mim. Mas é isso, esse olhar atento a tudo e a eles sempre, porque eles estão por aí sempre pra ensinar pra gente. Obrigada, Simone, demais. Fiquei muito feliz, muito legal te ouvir. Beijo. Até a próxima, gente. Beijo.